Olá, sejam muito bem-vindas. Esse é o programa Equilíbrio Feminino, um programa voltado a falar sobre o universo da mulher, bem-estar, saúde. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, pós-graduada em psiquiatria. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, gente, que é sobre saúde mental das mulheres, um tema essencial. Quais são os transtornos mais comuns? Quais são os sinais de alerta? Como se cuidar com mais responsabilidade e suporte. E para essa conversa eu recebo Cauane Leite, ela é psicóloga, professora, palestrante e vai aqui conversar com a gente sobre esse tema. Prazer, Cauane. Prazer, uma alegria estar aqui, falar de um assunto tão relevante que certamente vai mexer com as mulheres que vão ouvir a gente aqui, né, Jaque? Sim, com certeza. E Cauane, para começar, como que você percebe o impacto da vida moderna na saúde mental das mulheres? Já que eu percebo que antecedendo o adoecimento das mulheres, hoje a gente vê uma procura muito grande, né, por terapia, por intervenções medicamentosas, as pessoas adoecidas. Eu percebo que existe, até anteriormente a isso, uma sociedade adoecida, né? Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que ele fala que nós vivemos a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho. Então, se há um tempo atrás a sociedade era mais disciplinar, como Foucault, né, categorizou, era uma sociedade mais de obediência, de respeitar as autoridades. Hoje nós somos os sujeitos autônomos, então trabalha enquanto os outros dormem, você tem que produzir, você tem que ser motivado, você tem que dar conta de tudo. Essa sociedade cansada, essa sociedade do desempenho, onde você tem que ser maravilhosa em tudo, então você tem que ser uma excelente mãe, você tem que ser uma excelente profissional, você precisa produzir conteúdo na internet, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar da sua casa, né? Então, uma exigência tanto externa, de uma sociedade que exige desempenho, produção, e uma exigência interna também das mulheres, né? Uma autocobrança muito grande que faz com que gere, com certeza, esgotamento, ansiedade, adoecimento nos mais diversos sentidos, né? Então, eu penso que a maneira como a nossa sociedade ela se configura nesse momento, ela tem uma influência direta sobre a saúde mental das mulheres. Então, hoje nós vemos mulheres adoecidas por uma exigência muito grande, tanto externa quanto internamente, né? E até esse excesso de positividade no sentido de que tudo sempre tem que dar certo, eu tenho que estar sempre feliz. Será que isso é saúde mental? Será que é possível? Não sempre feliz. É os altos e baixos da vida, né? Saber lidar, né? Com os altos e baixos, ter equilíbrio emocional, né? E a gente não vai estar sempre bem, só alegre e feliz, né? Só o fato, às vezes, da gente se acolher num dia de maior tristeza, num dia que a gente já não tá tão disposta, isso também é saúde. Saúde não é estar sempre motivada, superando, dando conta de tudo. Saúde é eu saber administrar as diversas emoções que eu carrego no meu mundo interno, de uma maneira que elas não me paralisem, mas também elas não vão ser sempre positivas, isso faz parte da vida. Isso é difícil, né? Porque hoje todo mundo quer estar bem, sempre positivo, né? Aí a gente se compara também, né, Cauane, nas redes sociais, a vida do outro é sempre melhor do que a nossa, a gente se sente mal com isso. E cada um tem o seu tempo, né? Não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu acordo, abro o Instagram e aquela blogueira lá que eu sigo, ela já tomou um banho de água gelada, ela já correu, fez o defuncional, já fez tudo e você ainda eu mal abro o olho. e às vezes a gente acha que saudável está ela. Não necessariamente, né? E a gente não sabe os bastidores dela, né? Se aquilo tudo que ela mostra é real também, tem muito isso também, né? O Winnicott, que é ele é um psicanalista, né? Ele foi um pediatra e ele observou muito a relação das mães e dos bebês. Ele cria, né, um conceito psicológico mesmo sobre saúde mental e assim por diante. E ele fala muito sobre a espontaneidade, né? É a capacidade de você ser quem você realmente é, né? E isso já tira aí do jogo a comparação, porque se eu for viver nesse modo, né, de comparação, a gente certamente vai ser melhor que alguns, vai ser pior que outros, vai estar à frente de uns, vai estar atrás de outros, e isso nos adoece, isso gera pesos, isso gera cargas nas nossas costas, que em algum momento a conta vem, porque a gente não vai dar conta de carregar. E o que tem sido, assim, que tem aparecido de mais comum, falando sobre isso, né, de adoecimento, de transtornos mentais, são mais comuns em mulheres, assim,
né? Que você percebe, Eu Cauane? percebo na clínica muita ansiedade, muita gente procura, assim, por ou transtorno de ansiedade, ou episódios, assim, né, de ansiedade, mas muito esgotamento, né, a síndrome de burnout, muita gente com esgotamento não só proveniente da questão ocupacional do trabalho, mas é um cansaço da vida, é um cansaço que às vezes vem da sua história, né, às vezes, assim, de uma mulher, por exemplo, que nasce num contexto que era tanta fragilidade familiar e já desde muito bebê, muito criança, ela precisa engolir essa dor, essa angústia, para não dar trabalho em casa, para não ser mais um problema em casa, né? Para não ser mais um peso. Então, às vezes, de uma mãe fragilizada, uma família fragilizada. Então, ela engole, né, todas as suas angústias. É a mulher certinha que tem que dar conta de tudo, tem que agradar todo mundo, então é a melhor aluna, é a melhor na escola, é a melhor no trabalho, que às vezes a gente acha que essas pessoas muito certinhas estão super bem, mas às vezes elas estão carregando uma carga bem grande, né? Então é um cansaço que tá para além de uma necessidade de férias somente, ou de uma rotina saudável. Eu tenho pacientes assim que têm uma rotina muito saudável, fazem atividade física, têm tempo para descansar, têm lazer, não trabalham loucamente e ainda assim aguentam sobre elas um peso gigante de um cansaço que está para além de um cansaço físico, um cansaço de alma. E esgotamento mental ali, né? Muito. E emocional, né? E a única maneira de tratar é revisitar essa história, né? Revisitar essa história, rever pontos que ficaram em abertos e se possibilitar ter um ambiente onde ela pode dar trabalho, onde ela pode pedir ajuda, onde ela pode incomodar, onde ela pode ser com espontaneidade, né? Como o Winnicott fala, sem esses pesos de ter que agradar e ter que evitar quebrar as pessoas ao redor, né? Então, às vezes é um cansaço que umas férias no Caribe não resolve. Isso vai levando até para uma depressão, né, Cauane? Vai levando esse esgotamento, esse cansaço, esse, igual você falou, pode, né, chegar num quadro depressivo ali também, né? Eu falo assim que eu vejo muito isso também, né? Outro quadro, muito comum é depressão também, né? Que o Winnicott, que é o teórico que eu estudo, ele fala muito como a depressão sobre até uma falta de agressividade no sentido bom, atitude para com relação à vida. Então a pessoa ela não consegue agir, ela não consegue se posicionar, ela não consegue dizer não. Ela não consegue dizer, olha, eu vou até aqui, a partir daqui você tá me anulando, você tá me machucando. Então ela vai engolindo, ela não consegue agir perante a vida e essa falta de agressividade boa que o Winnicott fala faz com que ela deprima. Né? Então, é pouca força para lidar com a vida, para reagir, para impor limites. Isso é uma coisa básica e é tão difícil pra gente, né? Não, sem culpa, né? Sem culpa. Porque às vezes a gente diz não, diz sim pros outros, diz não pra gente e fica culpada, remoendo aquilo. No fim das contas, é uma tentativa de ser aceito. Sim. Todos nós queremos ser aceitos. Agradar, assim. Queremos ser amados. Sim. Né? E assim, eu acho que a gente falando sobre isso, até é importante, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar assim, quando que é um sofrimento, vamos supor assim, quando que isso já se transforma em um transtorno? Uma ansiedade comum para um transtorno? Eu penso que quando você começa a perceber frequência dos sintomas, intensidade dos sintomas e está trazendo prejuízos para outras áreas da sua vida, então você começa a ter prejuízos na sua família, prejuízos no seu trabalho, você já não consegue dar conta das atividades diárias, é hora de prestar atenção e procurar ajuda. Frequência, intensidade e prejuízo nas demais áreas da vida. Acho que é um norte. Um norte, assim, para a pessoa em casa, quem estiver nos escutando, já saber assim, não, preciso procurar uma ajuda profissional, né? Atento aos sinais. Então vamos para um breve intervalo, depois voltamos para continuar esse bate-papo sobre saúde mental da mulher. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, hoje conversando sobre saúde mental da mulher. Estou aqui com a psicóloga Cauane Leite. Cauane, qual que é a importância assim, da gente normalizar o pedido de ajuda emocional, né? Quando está em sofrimento, como que você vê isso? As pessoas ainda têm dificuldade de pedir ajuda? Acho que sim, né? Sim, né? Demora. Acho que
Geralmente o pedido de ajuda vem quando já não tem para onde correr. Quando eu percebo assim que já tentei de tudo, sou obrigada a quebrar o meu orgulho, né, e pedir ajuda, assim. Mas isso deveria ser preventivo. Esse pedido de ajuda, ele deveria ser anterior à crise, a chegar no limite. E eu penso, Jaque, que isso vem muito desse estigma que a gente carrega de que nós temos que ser heroínas maravilhosas, poderosas, Forte o tempo inteiro, né? forte o tempo inteiro. Quem disse que isso é saudável? Onde foi que desenharam pra gente esse conceito de saúde, esse conceito de mulher Tipo, eu que falo, é importante? Não, eu até falo assim, me lembra, não sei se você já ouviu falar desse termo, síndrome da Mulher Maravilha, né? Que é aquela que cuida de todo mundo, que salva todo mundo, que é forte o tempo inteiro. Aí me fica... Mas a que custo, né? A que custo? Porque se de fato nós queremos ser úteis para o outro, e isso é muito bom, né? Quando nós queremos exercer bem a nossa profissão, sermos boas mães, esposas, amigas, filhas, né? Sejam aí os papéis que nós precisamos desempenhar, é virtuoso, é nobre que nós desejemos ter essa importância e fazer bem feito aquilo que nós temos como responsabilidade. Mas se eu não estou bem, nada mais vai estar. Se eu não estou bem, o meu mundo interno não é cuidado, não é cultivado, não encontra um lugar de paz, o meu trabalho vai começar a viver os prejuízos disso, porque aí eu vou ser uma profissional que não consegue se concentrar, uma profissional que não consegue criar porque está tão exausta, então só reproduz, não consegue de fato dar o seu melhor. Eu vou ser uma mãe desatenta, uma mãe impaciente, eu vou ser uma amiga que já não ouve, escuta, mas não ouve. Hoje nós vemos as pessoas nesse estado. Elas têm tantos papéis, elas têm tantas demandas, mas elas não conseguem mais se encontrar verdadeiramente com outro ser humano e conectar de verdade. A gente pergunta, tá tudo bem? E nem para ouvir. Vai no automático, né, Cauã? Tá num modo sobrevivência, quase, né? Porque quando a gente tá num limite, quando a gente tá esgotado emocionalmente, uma das características do esgotamento é o isolamento mesmo social, porque você não tem energia psíquica nem para lidar consigo mesmo, quanto mais com o outro. Então as relações se tornam superficiais. Então até mesmo dentro de casa, né, a gente não consegue se relacionar profundamente, às vezes com o nosso próprio marido, com os nossos próprios pais, com os filhos. É uma relação baseada em função, baseada em tarefa, baseada em, né, coisas a serem feitas. Fica naquela, igual você disse, né, de produtividade constante, né, tentando múltiplos papéis ali, sobrecarregada também, né? Isso. E no fim das contas a gente vira pessoas cheias de tarefas, cheias de demandas, cheias de produtividade, cheias de compromisso, mas vazias por dentro. Nós somos vazios, nós não temos conversas profundas com as pessoas. Nós não nos conectamos às dores do outro para às vezes chorar com o outro, né? E nos sensibilizarmos com a dor do outro. Para dividirmos os nossos pesos, né? Nós nos tornamos tão superficiais. Né? Falta empatia? Você acha que está faltando? Falta. Compaixão, empatia? Eu tô tão esgotada, eu tô tão multitarefada, como eu vou olhar para a dor do outro? Não tem nem tempo. Sim, né? Sim. Às vezes os próprios filhos, né? Não percebe né, que os filhos estão precisando ali em casa, né? Acho que fica... E um excesso, assim, de conectividade. Hiperconectados, né? Hiperconectados, desatentos, distraídos, né? Tem aquele documentário muito bom que chama Dilema das Redes. Ah, sim, da Netflix, né? Da Netflix. Ele fala que nós, quando estamos meio em tédio, em ócio, nós colocamos a nossa chupeta digital. Sabe bebê? Quando você quer deixar o bebê quietinho, dá a chupeta assim. A gente coloca a nossa chupeta digital. A gente tá mal, a gente tá triste, ao invés de lidar com aquele mundo interno, ao invés de levar para uma conversa, para terapia, né? Visualizar aquilo de perto, olhar nos olhos da dor, a gente pega a nossa chupeta digital. A gente pega o celular e faz o quê? Se distrai, fica vivendo a vida do outro, fica vivendo flashes de segundos da vida do outro enquanto a nossa passa diante de nós, né? Sim.
Que é mais fácil, às vezes, se perder ali ou se distrair ali, né? Pra não ter que lidar, né, com a sua própria dor, né? Pra não ter que olhar pra si, né? Exato, porque tem que ter muita coragem pra lidar com os nossos próprios monstros. Sim, sim. Por isso muita gente não aguenta a terapia, porque começa a entrar em contato com os seus monstros. Com suas sombras ali, né? Sombras. E tem que ter muita coragem pra embarcar nesse processo. Então, né, pedir ajuda, então, é um ato de coragem. Com certeza. De amor próprio também, poderia dizer. E até aos outros. Porque se eu não estiver bem, como é que eu vou contribuir para que o outro também esteja bem? Sim. E você falou uma coisa assim, que a gente tá sempre hiperconectado o tempo inteiro, e às vezes a gente tem dificuldade de relaxar, de pausar. As mulheres, né, tem muito isso de priorizar a saúde. Você percebe isso também? Que sente até uma certa culpa, assim, por ficar assim, agora eu não vou fazer no momento do nada. A gente não vê beleza nisso, né? Eu mesma já tive muita dificuldade com isso, assim, de não conseguir descansar e me sentir culpada como se eu não tivesse direito. Eu lembro, assim, de uma época que eu não conseguia dar uma volta no shopping, porque eu tava com o meu WhatsApp cheio e eu tinha medo de encontrar alguém a quem eu não tinha respondido. E eu ia encontrar aquela pessoa, a pessoa ia olhar, o que você tá dando volta aqui no shopping que você não me respondeu? Isso. Então, nossa, muitas culpas, assim, foi um processo, assim, né, que foi muito trabalhado isso em mim. Mas eu vejo muito forte isso nas mulheres, assim, em especial nas mulheres, porque às vezes não é tão... Vejo que é nos homens também, mas parece que não tão grave como no universo feminino. A gente é criada já com essa coisa da produção, né, de termos um papel, de desempenharmos, né. Então a gente não vê beleza, a gente vê beleza quando a gente tá gerando resultado. O dia rendeu quando eu arrumei armário, lavei roupa e... Trabalhei. Esse foi o melhor dia. O dia que eu assisti uma série, que eu tomei um café, que eu respirei fundo, é um dia perdido. Quem disse? Foi um dia que você ganhou energia psíquica, ganhou renovo. Se conectou com você mesma, né? Às vezes a gente precisa voltar pra gente, né? Descansar é um presente, é maravilhoso. Desacelerar a mente, né? Isso até uma forma de prevenção seria, não seria? De doenças, de adoecimento. Hoje em dia, o descanso é uma recomendação médica. Sim, lazer. Uma psiquiatra e uma psicóloga dizendo, vai descansar, mulher. Então, gente, aproveitem aí, descansem um pouquinho, que já voltamos em breve com outro bloco. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, hoje conversando sobre saúde mental da mulher. Estou aqui com a psicóloga Cauane Leite. Vamos agora, né, nosso último bloco, e vamos agora falar sobre o tratamento, né? Qual que é a importância da psicoterapia, do tratamento psiquiátrico para a mulher? Qual que é o papel, né, nesse cuidado aí? Já que eu penso que num mundo onde a gente não tem nem tempo pra chorar, não tem aquele meme que diz que tem que marcar a hora pra chorar. Sim. A terapia é um ambiente seguro, sigiloso, neutro, não é um amigo, uma pessoa que tá ali envolvida com a tua vida, né? É um profissional onde você tem espaço pra se expressar, o que já é num primeiro momento muito curador mesmo. Freud fala disso, né, da cura pela fala. Então você tem um momento para você falar das suas questões, revisitar a sua história, ressignificar suas experiências, se sentir ouvido e acolhido sem julgamento, sem palpite, sem aquela coisa de mas eu já passei por algo pior, mas se fosse eu, não faria isso. Se fosse comigo, vai dar tudo certo, né? Então é um ambiente assim de neutralidade, de acolhimento e também de reflexão sobre o tipo de vida que eu tenho levado, né, daquilo que me marcou. Nós somos marcados pela nossa história, inevitavelmente. E muitas vezes nós não temos um espaço, um ambiente seguro na nossa semana onde a gente consegue entrar em contato com o nosso mundo interno, né? Muitas vezes a gente percebe que o nosso mundo interno tem demandas porque a gente começa com dores de cabeça, a gente começa com sintomas físicos, né? Para de dormir, né? O sono, insônia, ou irritabilidade, né? Tem mulheres que percebem que não estão bem quando veem que estão num alto nível de irritabilidade, né? Então você começa a perceber sinais
peraí, o que que é isso? É um convite do nosso mundo interno a colocar as cartas na mesa e entrar em contato, porque ignorar a dor, ignorar a ansiedade, ignorar a depressão não cura. O tempo também não cura. Você precisa entrar em contato com esse mundo interno. E muitas vezes você vai precisar, e aí você vai poder falar muito melhor, de uma intervenção medicamentosa. Sim. Né? Como é maravilhoso pensar que nós, né, tivemos como humanidade a capacidade de perceber que substâncias químicas afetam positiva ou negativamente internamente a gente, né? Então é maravilhoso você poder ter essa ferramenta e muitas vezes, para que a terapia funcione, em alguns casos a pessoa precisa estar medicada, porque senão ela não tem nenhum equilíbrio mínimo para entrar em contato com as suas próprias questões, né? Equilíbrio emocional ali, né? Exato. Até porque a medicação, ela elimina os sintomas, né? Mas a terapia você vai tratar as causas, né? As causas, as camadas. Vai mais fundo ali, né? Isso. E tem que andar junto, né? Acho que esse tratamento tem que ser assim, né? Junto a psicoterapia com a psiquiatria, a gente tem que estar juntos ali, tem que ser multiprofissional, né? Hoje em dia, né, muitas pesquisas têm trazido também sobre um tripé no tratamento, que é a medicação, a terapia e a espiritualidade. Olha! Muitas pesquisas têm mostrado, assim, esse componente também que contribui nesse tratamento. O ideal é que sejam essas três coisas caminhando juntos. Às vezes não precisa de medicação. Então, às vezes casos mais leves, né, dependendo, ou às vezes precisa só por um pouco curto período de tempo. Exato. Depois, e eu falo uma outra coisa que eu gosto de falar muito, é estilo de vida saudável, equilibrado, né? A gente também, isso até seria uma outra pergunta, né, que outras coisas no dia a dia a gente pode fazer, né? Eu falo como alimentação saudável, né, um sono de qualidade, fazer exercício físico. Você recomenda essas coisas, Cauane, para os seus pacientes? Sem dúvida. Isso é dever de casa, assim, de todos nós, né? Se você for parar para pesquisar, é absurda a influência, né, da atividade física, de uma boa alimentação. Aliás, nós somos a geração mais doente emocionalmente, é que mais come pior, come errado. Né? Fast food, os industrializados, né? Relação aí, a gente não pode desconsiderar, né? Sim. Eu acrescentaria também, já que uma boa higiene do sono, né? A maneira como você vai dormir e a maneira como você acorda afetam muito o seu humor, né? Muito. Então, muitas vezes, assim, fazer um ritual do sono ali mesmo, né? Já 1 hora antes de dormir, ou pelo menos meia hora, se desconectar das telas, né? Dessa luz azul, né? Fazer um ritual ali. Quando eu falo ritual, é uma coisa que você faz todas as vezes, né? Às vezes é um creminho no corpo, um banho mais morno. Um chazinho leve, de camomila, né? Tipo, uma coisinha... E é muito interessante que quando a gente faz isso, a gente vai até associando. Eu lembro que eu tinha um creme hidratante que eu usava antes de dormir, que eu comecei a associar que esse cheiro, se eu sentia esse cheiro meio-dia, eu já tava no sono. Isso é legal fazer, esse ritual. A gente faz geralmente com as crianças, com os bebês, né? E depois... Coloca o ruído branco, então preparar esse ambiente. E quando acorda também, às vezes o que acontece? A gente acorda e antes de abrir o olho a gente já pegou no celular. Já viu notícia ruim, aí já viu uma mensagem que te preocupou. Não, então se expor à luz externa, à luz solar, né? Sentir o cheiro, né? Aliás, hoje tem sido muito indicado, olha só a que ponto chegamos, né, como humanidade, mas ter pelo menos 30 minutos de contato com a natureza. Que a gente não tem, né, com ar livre, fazer uma, sei lá... Contemplar, visualizar, refletir um pouco, né? Sim. Se encantar com a vida, né? Eu acrescentaria aí, tirar um tempo, assim, de lazer, de hobby. Você tem um hobby? Tem mulheres que nem sabem. O que gosta? Você pergunta assim, o que você gosta de fazer? Não sabe. Não sabe responder. Eu daria um desafio aqui pra você, mulher. Então, atenção. Fazer uma lista, parece fácil, mas é difícil. Fazer uma lista de 15 coisas que te fazem bem. Que te renovam emocionalmente. Pode ser tomar um suco de laranja no canudinho, olhar pro céu, respirar fundo, ver uma série, comer chocolate com as amigas. É difícil, mas às vezes você colocando no papel, você consegue visualizar e tentar distribuir na sua agenda para pelo menos ter um mimo por dia para você mesma, né? É um cuidado, assim, que se a gente não se planeja, se a gente não coloca no papel, não se organiza, o dia passou, eu vivi fazendo muita coisa e não tive um cuidado comigo. Sim, então...
Olha, ó, excelente, eu adorei essa orientação. Vamos fazer, gente? Eu vou fazer também, eu acho que é importante. E assim, até uma outra coisa, assim, que um recado final que você gostaria de deixar para os ouvintes, né, sobre como se cuidar melhor, o que você acha que é importante, assim? Ótimo. Eu diria para você, mulher, que cuidar da sua saúde mental não é uma questão de capricho, não é uma questão de superficialidade, é uma recomendação médica, é uma responsabilidade não somente com você mesma, mas para com quem vive com você. Os seus filhos precisam disso, né? Sua família precisa disso, seu trabalho precisa disso também, né? Então, não é perda de tempo e não é algo que deve ser feito só quando você está no limite. Começa hoje. O que você pode fazer hoje, né? Tem uma frase do Freud que é assim, ó: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Isso, olha. Assuma a responsabilidade pela sua saúde emocional. Isso, gente, vamos olhar pra gente mesmo, se priorizar, né? Saber isso, que não é luxo, né? É necessidade, não é né? egoísmo, não é egoísmo também, é sabedoria. Né? Sim, se cuidar, né? Então, olhar aí pra, né, parar um tempo, se você, né? Acho que não precisa, às vezes, não quer dizer que você precisa ir para terapia, por exemplo, mas seria bom se fosse, né? Mas às vezes ter esse tempo de qualidade, né? Tirar 5 minutinhos no dia para pensar. Escrita terapêutica, eu gosto muito de recomendar. Muito bom. É muito bom também, que a gente, então, fazer pequenas coisas ali pela gente mesmo, né? Isso mesmo. Hoje. Lá no meu Insta, posso deixar? Pode, deixa seu arroba, Lá eu falo bastante sobre saúde mental, a gente pode continuar nossa conversa por lá. É @Cauane com K-L Leite. Cauane L Leite. Para que você seja sempre lembrado, se você esquecer dessa conversa, você vai seguir viajar aqui lá, Isso. Sempre lembrado de cuidar, né? De cuidar da saúde mental. Eu também vou deixar minha rede social, @DRA Jaqueline da Mata, JAQUE. Me siga também, que eu adoro o conteúdo da Cauane, muito bom. E me siga também que o meu conteúdo também, eu gosto muito de falar de saúde emocional da mulher. Então, com orientações, dicas, que a gente precisa sempre, né? Precisamos ser lembradas. Sim. Foi um prazer ter você aqui. Adorei. Que bom. Muitas informações importantíssimas. Muito obrigada. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.